Então, pessoal, dando sequência aí, justamente abordando um assunto fundamental no âmbito da legislação do Ministério Público do Estado de Sergipe, nós vamos tratar especificamente, olha só, da Lei Complementar 02 de 90. Professor, olha só que interessante. A Lei Complementar 02 de 90, pode anotar aí, por favor, turma, é a Lei de Organização do Ministério Público do Estado de Sergipe. Só relembrando isso, pessoal, isso é importante. Quando nós estamos tratando aqui da legislação do MP de Sergipe, nós estamos falando nesse exato momento, olha só, colocar aqui para vocês, nesse exato momento, olha só, turma, da Lei Complementar 02 de 90, que, reitero, é a nossa lei orgânica do Ministério Público do Estado de Sergipe. Então vamos lá, galera. E aí, o que é que nós temos? Olha só, se você me perguntar assim, professor Plínio, qual é o artigo, atenção pessoal, qual é o artigo que eu obrigatoriamente tenho que ler para gabaritar minha prova? Pessoal, o artigo 8º da Lei Complementar 02 de 90. Atenção, hein? Vocês, por favor, tenham, por gentileza, uma atenção especial, direcionada. Durma e acorde com o artigo 8º na cabeça e no coração, beleza? Por quê? Pessoal, o artigo 8º, ele trata, não é, de diversas questões envolvendo a figura do PGJ. Então, todo o artigo 8º, olha só, ele é reservado, ele é direcionado para falar do Procurador-Geral de Justiça. Perfeito? Então, por favor, artigo 8º na cabeça e no coração. E aí, minha gente, vamos lá entender o seguinte. Turma, nós sabemos que hoje, para ser Procurador-Geral de Justiça, nós temos essencialmente dois requisitos. Atenção, em turma, dois requisitos. O primeiro requisito, minha gente, logicamente, é fazer parte, integrar aqui, essa lista tríplice do MPSE. Ok? O primeiro requisito é ser eleito, integrar, tá certo? A lista tríplice do Ministério Público do Estado de Sergipe. E nós vamos falar simplesmente tudo sobre essa lista tríplice. O que eu quero chamar a atenção de vocês agora é que, atenção em turma, hoje na nossa prova, o requisito específico que nós temos, olha só, é um requisito referente à idade. O membro do Ministério Público tem que ter mais de 35 anos. A banca examinadora, ela vai perguntar isso. Então, para que eu, membro do Ministério Público de Sergipe, possa ser votado na lista tríplice, eu tenho que ter uma idade mínima, tá certo? Ou seja, tem que ter mais de 35 anos de idade. Professor, e essa idade? Ela é comprovada em qual momento? Justamente na data do registro da candidatura. Minha gente, isso aqui é importantíssimo. Por quê? Vamos lá compreender bem. Primeira coisa, se vocês observarem aí o texto do artigo 8º, e eu fiz questão de transcrever, no texto do artigo 8º, se vocês observarem, não é, o texto em si ele apresenta outros requisitos, ok? De acordo com o texto, entrância final, primeiro quinto, não é, do quadro geral de antiguidade, só que, olha aí a importância de um material atualizado, de um curso devidamente atualizado. Minha gente, essas partes aí que estão, diríamos assim, riscadas, elas foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, pessoal, o STF, ao analisar a legislação do Ministério Público do Estado de Sergipe, declarou inconstitucional esses requisitos que estão aí, olha só, pessoal, riscados, diríamos assim, pelo professor Plínio. Ou seja, hoje, se a sua prova perguntar qual é o requisito específico, tão somente nesse sentido, o requisito referente à idade, mais de 35 anos de idade e a comprovação na data do registro da candidatura. Perfeito? Pronto. Essa informação ela é crucial. Vamos para a próxima informação, importantíssima. Professor, o senhor falou agora há pouco, de membros do Ministério Público, não foi? Foi, pessoal, pode anotar aí, por favor, hein? Quando eu falar membros do Ministério Público, atenção, minha gente, procuradores de justiça e promotores de justiça. Então, hoje, pessoal, um promotor de justiça,
Preenchidos os requisitos, ele pode ou não pode ser eleito Procurador-Geral de Justiça? Pode? Pode. Essa alteração, essa informação é importante por quê? Olha só o que o professor Plínio vai falar. Até 2010, apenas os procuradores de justiça poderiam concorrer à lista tríplice. Apenas os procuradores de justiça poderiam, ocupar o cargo de Procurador-Geral de Justiça, de exercer a chefia do Ministério Público Estadual. Desde 2010, que tivemos uma alteração na lei, a partir dessa alteração, não apenas procuradores, mas também promotores de justiça. Não tenha dúvida que a banca ela vai perguntar isso. Então, observem aqui que nós estamos tendo acesso. Vocês estão tendo acesso a um curso atualizado, ok? Explicativo, tá certo, turma? Explicativo e esquematizado. Beleza, minha gente? Que é para você, tipo assim, para não deixar margem para a banca examinadora. Tranquilo? Então, vamos lá. Ô, pessoal, professor, e a partir dessa representação aí, dessa ilustração aí que o senhor colocou, como é que acontece a escolha do PGJ? Turma, atenção, o PGJ. Para ser PGJ, o membro do Ministério Público tem que fazer parte de quem, minha gente? De uma lista tríplice. Essa lista tríplice, ela é elaborada pelo próprio Ministério Público. Aí aqui, pessoal, os membros do Ministério Público votam, ou seja, promotores e procuradores de justiça que estão na ativa, obrigatoriamente, eles devem votar na escolha da lista tríplice. Perfeito? Professor, eu sou membro do Ministério Público, olha só, eu sou membro do MP, entrei na lista tríplice, já posso comemorar? Calma, porque essa lista tríplice, olha só, minha gente, o professor vai destacar aqui para vocês, em turma, essa lista tríplice, no mesmo dia, ela é enviada para o governador do estado de Sergipe. Quem escolhe, pessoal, quando a legislação fala aqui em nomeação, leia-se, a escolha do PGJ, a escolha do Procurador-Geral de Justiça, é uma competência do governador do estado de Sergipe. E detalhe, hein? Professor, o governador, ele é obrigado a escolher o mais votado da lista tríplice? Não, ele pode escolher o primeiro colocado, o segundo colocado ou o terceiro colocado. A única condição é que, olha só que interessante, turma, a única condição é que ele escolha quem está na lista tríplice. Ele não pode escolher quem está fora da lista tríplice, mas dentro dessa lista, é uma discricionariedade do governador do estado escolher um dos três. Perfeito, turma? Então, apareceu na sua prova, nomeação por parte do governador, item correto. Nomeação, nesse sentido, é sinônimo de quê, minha gente? De escolha. Ô, professor Plínio, mas espera lá. O governador do estado recebeu a lista tríplice. Se ele não escolher no prazo estabelecido pela legislação, que nós vamos estudar, se ele não escolher dentro do prazo estabelecido na legislação, aí sim, quem que será? Necessariamente o novo PGJ, o mais votado da lista tríplice. Vou repetir, pessoal. O governador recebeu uma lista com 3 nomes. No prazo estabelecido pela legislação, ele não escolheu expressamente. Se ele não escolheu expressamente, tacitamente, pode ter certeza, significa que o novo PGJ é o mais votado da lista tríplice. Professor, tem dica? Tem. Lembrem, quem cala, consente. Se o governador tem o prazo, tem lá os 3 nomes à disposição, e ele não escolheu expressamente, presume-se que o novo PGJ é o primeiro da lista tríplice. Perfeito, minha gente? Tudo certinho? Então vamos lá. Professor, estou assistindo aí a aula, enfim, tive alguma dúvida, quero fazer algum comentário, fique à vontade. Nesse concurso do Ministério Público de Sergipe, eu só vou parar quando você passar. Amém? Você que está nos assistindo agora. Eu só vou parar quando você passar. Eu só vou largar a sua mão para uma coisa, para você assinar o seu termo de posse. É assim que deve funcionar e é assim que, com fé em Deus,
com as bênçãos de Deus e com a sua confiança, nós sim chegaremos lá, tá certo? Turma, vamos lá. Olha aí o presente do professor Plínio para vocês. Minha galera, é o seguinte. Professor, o senhor falou que procuradores ou promotores podem concorrer, não é, justamente à lista tríplice, desde que eles tenham mais de 35 anos. Perfeito. Só que, turma, para manter um equilíbrio na disputa, para que eventualmente algum membro que ocupa determinados cargos, ele, de uma forma ou de outra, não tem algum tipo de favorecimento, o que acontece, turma? Para alguns cargos, para os ocupantes de alguns cargos, nós temos um tempo mínimo de afastamento. Pode anotar que isso daí estará na sua prova. Minha gente, eu preciso aqui do afastamento, atenção em turma, pelo menos 30 dias antes da eleição, destacar aqui para vocês, pelo menos 30 dias antes da eleição, pelo menos 30 dias antes do pleito, ou seja, da eleição, quem é que deve se afastar? Vamos lá? O corregedor-geral do MP, o coordenador-geral do Ministério Público, o ouvidor do Ministério Público, membros assessores. Aí, cuidado, professor, quando eu coloco aqui, quando a legislação coloca membros assessores, são servidores, que são assessores, nesse caso aí? Não, turma. Logicamente, pessoal, servidor do MP não pode concorrer, não pode integrar a lista tríplice. Quando eu falo aqui em membros assessores, aqui são promotores de justiça. Olha só que interessante. São promotores de justiça que, por exemplo, nós temos promotores que assessoram o Procurador-Geral de Justiça, que atuam na assessoria do Corregedor-Geral, do Coordenador-Geral do MP, do Ouvidor-Geral do Ministério Público. Beleza, minha gente? Então, olha a importância de você não apenas memorizar a legislação, não apenas ler o texto da lei, que é algo fundamental, mas também entender, também compreender. É aí que entra, turma. Olha só que importante o fato dessa expertise do professor Plínio, dessa experiência do professor Plínio, durante o tempo que eu fui servidor do MP. Porque o conhecimento da estrutura da instituição vale tudo. Então, aí, membros assessores, olha só, promotores de justiça, que assessoram o corregedor, o PGJ, o coordenador-geral, enfim. Além disso, o diretor da Escola Superior do Ministério Público e o secretário-geral do MP. E, pessoal, o secretário-geral do MP, tá certo? E o secretário-geral do MP. Tranquilo? Perfeito? Então, vamos lá. Olha só que interessante. Então, eu vou dar até um tempinho para vocês, para vocês anotarem aí. Olha só, turma, para vocês anotarem essa relação aí. Professor, mas eu já tenho isso aqui no material que eu estou acompanhando a aula. Tudo bem, mas façam essas anotações, façam esses destaques, porque eu quero ver você mandando mensagem dizendo: professor Plínio, a minha posse é tal dia, o senhor está sendo convidado. Olha só que emoção, turma. Beleza? Pronto, então vamos lá. Minha gente, olha só o que a banca ela vai cobrar também. Observem que nós estamos indo, tipo assim, turma, no coração, da banca examinadora. Minha gente, nós sabemos, vamos dar daqui a pouquinho, na verdade, o tempo de mandato do PGJ é de 2 anos, admitida uma recondução. Perfeito? Tempo de mandato do PGJ, 2 anos, admitida uma recondução. Moral da história. Logicamente, essa eleição da lista tríplice, a eleição do PGJ ocorrerá bienalmente. Turma, a cada 2 anos nós temos o quê? Nós temos eleição para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça. Ok? Só que aí vem um detalhe, o grande detalhe, professor. A cada 2 anos tem eleição. Em qual momento? Em qual mês? Aí anotem aí, por favor, em turma, destaquem aí. Na última quinzena de outubro dos anos pares. É óbvio que a banca examinadora irá colocar aí que eleição é anual, que eleição é trimestral. Não, a eleição é bienal e na última quinzena de outubro, do mês de outubro dos anos pares.
tá certo? Dos anos pares. Tipo, é característico da banca do nosso concurso colocar aí dos anos ímpares. Não, dos anos pares. Ok, minha gente, perfeito? Massa? Então, vocês irão lembrar do professor Plínio no momento da prova, quando tiver lá um item, aí será um item, turma, com base no parágrafo 3º do artigo 8º. Beleza? Então, coloquem isso daí, por favor. Massa? Então, vamos lá, minha gente. Olha só, seguindo aí a nossa jornada. Então, está aqui, pessoal, a esquematização. Olha só, turma, está aí a esquematização. Não é? No caso aqui, o mês de outubro, dos anos pares, e nos 15 dias finais, aí nós teremos o que? Eleição do PGJ. Sim, professor, mas 15 dias finais, tipo, exatamente quem que define o dia exato? Porque a legislação coloca 15 dias finais. Mas quem é que decide efetivamente o dia exato da eleição? Coloquem aí, por favor, turma. Coloquem assim, por gentileza, ó. Definição do dia exato. Ó, definição do dia exato da eleição do PGJ. Coloquem aí, por favor. Essa definição fica a cargo do CPJ, ou seja, do Colégio de Procuradores de Justiça. É o Colégio de Procuradores de Justiça que indica, turma, expressamente, dentro desses 15 dias finais, a eleição será em tal data. Ok, minha gente, beleza em relação a isso? Então, aí é uma atribuição do Colégio de Procuradores de Justiça. A banca vai dizer que é uma atribuição do Conselho Superior do Ministério Público. Errado. A banca vai dizer que essa definição é uma atribuição do atual Procurador-Geral de Justiça. Pior, não, é do Colégio de Procuradores. Essas regras eleitorais da eleição do PGJ ficam a cargo do Colégio de Procuradores. E aí, turma, naturalmente, como é uma eleição, não é? Existe sim a possibilidade, tá certo? Que nós teremos aí uma comissão eleitoral, tá certo, minha gente? E aí, turma, como é uma eleição, naturalmente, os candidatos ao cargo de PGJ podem indicar até 72 horas antes da eleição. Até 72 horas antes da eleição. Um fiscal integrante da carreira para acompanhar o que é a votação. Pronto. Primeira coisa, o prazo. Até quantas horas, turma, antes da eleição? Até 72 horas. Eu, membro, seja promotor ou procurador, que sou candidato, indico à comissão eleitoral um representante para atuar como fiscal. Com um detalhe, esse fiscal aqui, turma, não pode ser servidor. Por quê? Porque a legislação diz que o fiscal é integrante da carreira. Quando a legislação fala integrante da carreira, é que o candidato ele pode indicar ou um promotor ou então um procurador de justiça. Para quê? Para ser o seu fiscal naquela eleição. Tranquilo? Perfeito? E aí, conforme nós já falamos, organizada a lista, turma, será remetida no mesmo dia ao governador do estado. Tá certo? Então, o governador do estado, atenção, turma, o governador do estado, o que é que acontece, minha gente? No mesmo dia, ele recebe, tá certo, minha gente? Ele recebe, olha só que interessante, justamente essa lista. Perfeito? Ok? Pronto. E aí, turma, vamos lá. Vamos seguindo aí a nossa jornada. Ok? Pronto. Professor, são 3 vagas, até porque a lista é tríplice. Logicamente, são 3 vagas, a lista é tríplice. E se empatar? Olha só que interessante. Pode acontecer? Pode. Galera, se empatar, nós temos, olha atenção, nós temos nessa sequência os critérios de desempate. Temos aí nessa sequência os critérios de desempate. Vamos lá. Primeiro critério de desempate, o mais antigo na instância. Opa! Professor, mas eu comecei a estudar agora a legislação do MP, eu não sei o que é instância, não tem problema. Vai entender agora. Turma, é muito simples. Um procurador de justiça e um promotor empataram. Um procurador de justiça e um promotor empataram. Me ajudem. Em termos de instância, de nível,
Quem está em posição, diríamos assim, pessoal, superior de antiguidade? O procurador de justiça ou o promotor? Logicamente que é o procurador de justiça. Então, em termos práticos, havendo empate, pessoal, havendo empate entre, olha só, turma, havendo empate entre o procurador de justiça e um promotor de justiça, atenção, minha gente, havendo empate entre, olha só, minha gente, o promotor de justiça e um procurador, olha só que interessante, professor, entre aspas, quem é que leva? Quem leva, minha gente? Olha só, quem leva a turma é justamente, olha só, galera, quem leva é o procurador de justiça. Perfeito? Ok? Tudo certinho? Empatou. Quem é que leva? O mais antigo da carreira. Professor Plínio, olha só, minha gente. O empate persiste, o mais idoso. Tá certo, minha gente? O empate persiste. E aí, turma? O mais idoso. Tranquilo? Então, minha gente, anotem aí, por favor, essas condições. Sigam firmes nos estudos, porque essas questões aí, elas são fundamentais. Perfeito? Forte abraço e até a próxima.